Antigo Testamento não é apenas uma coleção de histórias antigas. Ele é a base sólida sobre a qual nossa fé foi construída. Cada página carrega ensinamentos profundos, histórias cheias de significado e revelações que nos ajudam a entender quem Deus é e o que Ele espera de nós. Hoje, vamos começar uma jornada para explorar as lições mais marcantes desse tesouro espiritual. Aperte o cinto e prepare-se para uma viagem que vai transformar sua visão sobre Deus e sua relação com Ele. E antes de começarmos, já aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde a continuação dessa série e outros conteúdos que vão edificar a sua fé. Começamos com o livro de Gênesis, onde tudo começou. Aqui, vemos Deus trazendo ordem ao caos, separando luz e trevas, formando o homem do pó da terra e soprando nele o fôlego da vida. Essa história nos ensina que a vida não é obra do acaso. Somos criação direta de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Mas não se engane, Gênesis não é apenas uma narrativa sobre a origem do mundo. Ele também fala sobre propósito. Adão e Eva foram colocados no Éden para cultivar e guardar o jardim, mostrando que o trabalho e o cuidado com a criação são parte do nosso chamado divino. Por outro lado, a queda no pecado nos alerta sobre o perigo de dar ouvidos à voz errada. A desobediência de Adão e Eva trouxe consequências que ecoam até hoje. Essa história nos faz refletir. Será que estamos obedecendo à voz de Deus ou cedendo às tentações do mundo? Seguindo em frente, encontramos Abraão, um homem comum que foi chamado por Deus para um propósito extraordinário. Ele deixou sua terra e sua parentela para seguir uma promessa divina. Deus disse a Abraão que ele seria pai de muitas nações, mesmo quando parecia humanamente impossível, já que ele e sua esposa Sara eram idosos e sem filhos. Abraão nos ensina que a fé verdadeira não depende das circunstâncias visíveis, mas da confiança no caráter de Deus. Ele não sabia como, mas acreditava que Deus cumpriria sua promessa. E a fidelidade de Abraão foi recompensada com Isaque, seu filho da promessa. Essa história é um convite para refletirmos. Será que estamos confiando em Deus mesmo quando tudo parece incerto? Ou estamos presos às nossas limitações e ao medo do desconhecido? Depois de Abraão, chegamos a Moisés, um dos maiores líderes da história bíblica. Escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, Moisés nos mostra que Deus sempre ouve o clamor de seu povo. As pragas, a travessia do Mar Vermelho, o maná no deserto, tudo isso é um lembrete poderoso de que Deus é capaz de fazer o impossível para salvar aqueles que confiam nele. Mas a história do Êxodo também nos alerta sobre a murmuração e a falta de fé. O povo de Israel viu milagres extraordinários, mas ainda assim duvidava de Deus em momentos de dificuldade. Será que estamos caindo na mesma armadilha? Será que, mesmo vendo o agir de Deus em nossas vidas, ainda murmuramos diante dos desafios? No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, uma aliança que estabelecia os princípios morais e espirituais para o povo de Israel. Esses mandamentos são mais do que regras. Eles são um reflexo do caráter de Deus e um guia para vivermos em santidade e justiça. Ainda somos chamados a obedecer à palavra de Deus, mas será que estamos realmente vivendo de acordo com os seus mandamentos? Ou será que estamos tentando adaptar suas leis às nossas conveniências? Uma das histórias mais famosas do Antigo Testamento é a de Davi enfrentando Golias. Esse jovem pastor, aparentemente frágil, enfrentou um gigante temido por todo o exército de Israel. Mas o que fez a diferença? Não foi a força física de Davi, mas sua confiança em Deus. Davi sabia que a batalha não era dele, mas do Senhor. E com uma única pedra, ele derrubou o gigante. Essa história nos desafia a enfrentar os gigantes da nossa vida com a mesma coragem e fé.
Não importa o tamanho do problema, importa o tamanho do Deus que está ao nosso lado. Comente abaixo qual gigante você está enfrentando e como Deus tem fortalecido você nessa batalha. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Os profetas do Antigo Testamento foram mensageiros de Deus em tempos de crise. Eles denunciaram a injustiça, clamaram pelo arrependimento e anunciaram a esperança de redenção. Como Isaías, por exemplo, profetizou com detalhes impressionantes sobre a vinda do Messias séculos antes do nascimento de Jesus. Ele nos mostra que Deus sempre tem um plano, mesmo quando tudo parece perdido. Os profetas nos desafiam a ouvir a voz de Deus e a viver uma vida que glorifique o seu nome. Será que estamos atentos ao que Deus está nos dizendo hoje? No livro de 1 Reis, encontramos Salomão, o homem conhecido como o mais sábio da história. Quando Deus lhe ofereceu o que quisesse, Salomão não pediu riquezas ou poder, mas sabedoria para governar o povo. E Deus não só atendeu seu pedido, mas também o abençoou com prosperidade e influência. Essa história nos ensina que buscar a sabedoria divina deve ser a prioridade em nossas vidas. Quando colocamos os propósitos de Deus acima de nossas ambições pessoais, Ele nos abençoa de maneiras que vão além do que podemos imaginar. Mas Salomão também nos alerta sobre os perigos de nos afastarmos de Deus. Apesar de sua sabedoria, ele caiu em armadilhas como idolatria e alianças equivocadas, mostrando que até os mais sábios precisam manter seus olhos fixos no Senhor. Será que estamos buscando a sabedoria divina ou confiando em nossa própria capacidade? O livro de Jó é uma das narrativas mais impactantes do Antigo Testamento. Jó era um homem justo, temente a Deus, que perdeu tudo: família, bens e saúde. Mesmo assim, ele se recusou a abandonar sua fé. A história de Jó nos ensina que o sofrimento não é necessariamente uma punição divina. Muitas vezes, Deus permite desafios em nossas vidas para nos fortalecer e nos ensinar a confiar nele, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. No final, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, mostrando que ele é fiel àqueles que permanecem firmes. Essa história nos desafia a refletir. Será que nossa fé é forte o suficiente para resistir às tempestades? No livro de Jonas, vemos um profeta relutante que tentou fugir do chamado de Deus. Enviado para pregar arrependimento à cidade de Nínive, Jonas inicialmente se recusou, mas acabou aprendendo que a misericórdia de Deus é para todos, até mesmo para aqueles que consideramos inimigos. Essa história nos desafia a sair da nossa zona de conforto e a entender que o amor de Deus não tem limites. Será que estamos dispostos a levar a mensagem de Deus até onde Ele nos enviar, mesmo que isso nos desafie ou nos incomode? Daniel é um exemplo de alguém que permaneceu fiel a Deus em meio a um ambiente hostil. Levado cativo para a Babilônia, ele se destacou por sua integridade e compromisso com Deus, mesmo em situações que colocavam sua vida em risco. A história de Daniel na Cova dos Leões é uma das mais conhecidas, mas sua vida como um todo nos ensina que Deus honra aqueles que o honram. Será que temos a coragem de permanecer fiéis a Deus, mesmo quando isso nos coloca em conflito com o mundo ao nosso redor? O livro de Salmos é um dos mais amados do Antigo Testamento, repleto de orações, louvores e reflexões profundas sobre a vida com Deus. Davi, Asaf e outros autores expressaram suas emoções mais sinceras, desde alegria até angústia, mostrando que podemos nos achegar a Deus em qualquer situação. Os Salmos nos lembram que Deus é nosso refúgio e fortaleza, sempre presente em tempos de angústia. Eles também nos ensinam a adorar a Deus com todo o coração, independentemente das circunstâncias. Qual salmo mais fala ao seu coração? Compartilhe nos comentários. Jeremias, Ezequiel, Daniel e os chamados profetas menores
São como lanternas que iluminam o plano de Deus para a humanidade. Suas mensagens trazem esperança e advertências. Eles anunciaram tanto o julgamento quanto a redenção, apontando para a vinda do Messias que transformaria tudo. Os profetas nos desafiam a levar a sério a palavra de Deus. Será que estamos ouvindo o que Ele está nos dizendo hoje? Ou estamos deixando suas mensagens passarem despercebidas? O Antigo Testamento termina com Malaquias, um livro curto, mas cheio de poder. Ele nos chama ao arrependimento e a voltarmos para Deus com todo o nosso coração. Malaquias também profetiza sobre a vinda de João Batista, o precursor do Messias, preparando o caminho para o Novo Testamento. Essa conclusão nos lembra que a história do Antigo Testamento não é um fim em si mesma, mas o início de um plano maior que se cumpre em Jesus Cristo. O Antigo Testamento é uma verdadeira escola de vida e espiritualidade. Ele nos mostra que Deus está sempre presente, nos chamando para um relacionamento mais profundo com Ele, mesmo em meio às lutas e desafios. Se você chegou até o final e sentiu que essas histórias falaram ao seu coração, deixe seu comentário falando de qual cidade você é e uma palavra de amor a Deus. Antes de encerrar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Assim, você ajuda mais pessoas a conhecerem as riquezas da palavra de Deus. E fique atento, porque no próximo vídeo vamos falar sobre um tema incrível: Semana Santa, uma jornada completa de fé e redenção. Vamos explorar o significado profundo dessa celebração e como ela pode transformar a sua vida. Que Deus abençoe poderosamente sua caminhada e eu te espero no próximo vídeo.